Bom, primeiro, agradecer essa oportunidade de debater aqui com o Luiz e com a Lígia esse que eu considero uma grande contribuição, o livro da medicina financeirizada do Luiz. E pedir também desculpas aos organizadores e a todos que estão aqui por ter chegado tão atrasada, apesar de ter saído de madrugada de casa. Parece que teve uma neblina aqui, viu? As coisas, às vezes, ficam nebulosas aqui no Rio também, não é muito... não ficou muito claro. Bom, eu acho que, primeiro, eu queria fazer alguns comentários a partir de uma leitura que eu fiz do próprio livro, que resultou em uma resenha que nós preparamos para a revista Saúde e Debate, valorizando esse livro como algo um pouco nessa linha que a Lígia diz, né, que adentra o campo das relações e da prática da medicina que nós, de alguma forma, descuidamos desse olhar de dentro da prática médica, e que me parece uma grande contribuição dessa reflexão que o Luiz nos traz, né? Até porque, se tivemos lá na base da reforma sanitária toda uma preocupação com a medicalização, com o intervencionismo, né, com um outro olhar sobre a prática médica e o cuidado à saúde, talvez a gente tenha abandonado esse campo de intervenção, e o Luiz nos reconvoca para essa gravidade que as coisas estão, né? Apontando que nós que somos do campo da Lígia, muitos daqui provavelmente, atuamos no campo da graduação médica e sentimos ali na graduação como essa tendência do intervencionismo, da medicalização, ela é forte entre os colegas que formam profissionais de saúde, né? E aqui, quando o Luiz constrói as tipologias do trabalho médico, ele mostra claramente, né, essa escravidão que o médico hoje se encontra em relação às tecnologias, né, aos lugares de substituição do próprio paciente, do próprio doente, do próprio cuidado, né, com esses interesses aos quais ele está submetido. Essa constatação, né, ela merece, de fato, uma análise das suas origens. Lígia aponta claramente, né, essa condição explícita política que o Brasil vivencia hoje, né, irradiado e capilarizado por todos os lugares de poderes, né? É muito curioso que, no campo da gestão, por exemplo, supostamente companheiros que são do campo da reforma sanitária tenham esse tipo de argumento quase que simplista em relação aos malefícios e às repercussões da entrada, da abertura de porta incondicionada ao capital estrangeiro, tal como ocorreu aqui, né? Aliás, por sorte, há reação, né? Nós temos hoje a jeans que foram impetradas pelo PSOL, pela OAB, agora, recentemente, a gente acaba de saber, e por uma outra confederação, na contra-reação a essa entrada do capital estrangeiro. Agora, o projeto da Jandira também, eu acho que aponta, mostra, por dentro do Congresso, essa reação também. Mas esse argumento que os gestores, tanto o ministro da Saúde, agora o Eider e todos eles, e as explicações que eles têm trazido ao Conselho Nacional ou na interlocução com as entidades, é de uma
de um cinismo que nos preocupa, porque é impossível que uma pessoa não visualize a gravidade dessa situação, porque essa abertura indiscriminada ao capital estrangeiro, ela está posta não, quando a gente diz que ela não está condicionada, porque o Brasil está abrindo mão de dizer aonde que ele quer investir, onde que ele precisa investir, não é? Então ele e o resultado está aí nessa situação, nesse quadro que a Lígia nos traz, não é? Quer dizer, por outro lado, se o plano, o campo do executivo está contaminado e comprometido dessa forma, o legislativo mais ainda, não é? O legislativo, pelas razões naturais, não é? Eu ontem conversava com o Rogério Carvalho e ele usou um termo que eu vou tomar emprestado, né? Quer dizer, ele diz o legislativo brasileiro é medíocre, nós estamos vivendo uma grande crise de insuficiência, né? De fato, há uma insuficiência de propostas, uma insuficiência e um descompromisso. Entretanto, há uma clara tendência, não é, do legislativo sobre os rumos que interessam a ele, e não são rumos pautados pelos interesses coletivos, são rumos pautados pela sua carreira, pelo mercado, cada vez mais envolvidos e seduzidos pelo mercado, pela próxima candidatura, enfim. Então, essa situação no legislativo hoje, ela possibilita que uma pobreza de debate, mas não só isso, um fenômeno que nós temos observado no Congresso Nacional, por força de uma pesquisa que nós estamos conduzindo, um fenômeno de virada de voto que acontece toda hora, e é uma presença maciça do lobismo, do advocacy, do capital, do mercado dentro do Congresso Nacional, que é constrangedora. A forma como se combina é fluida, e o processo de votação é sempre uma surpresa, mediado por essa força desses processos que acontecem no Congresso, seja nas coisas importantes para o SUS, até as menores, não é? Mas o que e também as questões relacionadas a moralidades, a direitos, ampliação de direitos, sem dúvida, esse o cenário. Por outro lado, também, no Congresso Nacional que cresce uma presença das forças corporativas, particularmente, da corporação médica, que é também uma tendência, não é? A natureza da corporação médica, ela tem um vínculo histórico com o conservadorismo, né? Com a estrutura de poder, e isso, no Congresso, tá bastante evidenciado, e, na prática, é a única corporação que dispõe de comissões para a criação de carreiras, e, enfim. Então, esse contexto, né, dessa tendência no interior do Poder Legislativo é bastante forte. Mas isso tem uma origem, um ponto ou melhor, uma complexa articulação de condições que não dá para a gente atribuir apenas ao momento Lula, mas ele desemboca
nos tempos de Lula e de Dilma, né? Que é como esse processo, né? A presença do mercado, como se consubstancia e a criação do sistema de saúde brasileiro. E as forças que sempre mediaram e que estiveram presentes ao longo de todo esse processo, desde os tempos de Vargas, passando pelo desenvolvimentismo juscelinista, pelos tempos da ditadura, e desembocam aqui. O que é fato é que o que fica evidente é que há uma corrente sem uma oposição real, que sequer a reforma sanitária, que sequer o processo constitucional deu conta de interpor-se, né? Quer dizer, na verdade, esse desenvolvimento desses interesses e o crescimento desse setor que vem lá, né, de trás da formação do Estado, do capitalismo brasileiro, da forma como o Estado vem se organizando, os vários momentos, né, do chamado desenvolvimentismo nos tempos, nos seus tempos, e, mais recentemente, denominado por muitos de neodesenvolvimentismo nos tempos de Lula, né, incólume passa esse crescimento e essa presença dessa força de mercado no campo da saúde. O que é grave nesse processo é como essa questão ela divide não, na verdade, ela cria uma forte hegemonia, né, nas classes trabalhadoras. E isso é o que talvez que talvez precise olhares mais apurados, né? Porque justamente essa classe trabalhadora que forma o que poderia formar uma contra-hegemonia, né? Não se recompõe, não amadurece, não avança em um projeto de construção de uma outra hegemonia que não seja essa, né? Então, essa situação é um impasse real, porque hoje o debate que nós poderíamos fazer com uma CUT em relação à saúde dificilmente estaria associado a uma possibilidade da CUT abandonar a pauta de planos privados de saúde nas suas pautas sindicais. Dificilmente um argumento, por mais que a gente faça apelos, né, em relação ao abandono provável que os trabalhadores terão na ocasião da aposentadoria, que é um apelo fortíssimo, por mais que possamos avançar em diálogos reais com eles, eles não têm nenhuma base política, nenhum desejo, nenhum interesse político em peitar uma discussão nesse sentido. E, aliás, dentro das próprias bases sindicais, né, e a Lígia é uma pessoa que mostra isso, que estuda isso, justamente dentro das bases sindicais, porque quem é o Júnior, né, Lígia? O Júnior, qual é a origem do Júnior, né, se não das bases sindicais do ABC? Não, o Júnior não. O Júnior vendeu o plano de saúde para a polícia. A origem do Júnior Mas ele foi estimulado, a criar plano de saúde pelo operário, assim, antes, mas né? A origem dele é sinistra. Bom, então o fortalecimento da Qualicorp por essa base que vem estimulada e já com clientela garantida no sindicalismo do ABC. Ele vendeu para a polícia. Eu não sabia disso, não. Podia ter sido para outra categoria. Não era quem vendia, ele cobrava o plano de saúde da polícia, entendeu? Ah, tá. Ele era um cobrador de contas. Sim. Imagina você cobrar a conta de policial. Quem é ele? É pior do que a agiota, né?
Bom, então, assim, eu acho que esse ponto a gente precisa de pensar claramente, né? Quer dizer, esse emaranhado que não é nada simples, não é? Quer dizer, por outro lado, assim, salvo é maravilhoso que nós hoje estejamos com grupos de pesquisa, com produção, porque isso também ficou oculto muito tempo da nossa produção acadêmica, né? Esse tema, e que hoje, já quando ele nos convoca a uma mobilização, mesmo no campo acadêmico e também no campo político, como as nossas entidades vêm intervindo, o Conselho Nacional começa a trabalhar também com mais força. Tem aí a 15ª Conferência Nacional, que coloca, o documento base coloca a preocupação nesse sentido, nossas teses, enfim. Quer dizer, esse tema hoje está na rua, apesar disso, hoje, né, por um longo tempo, foi um tema praticamente oculto, né, das nossas preocupações enquanto campo da reforma sanitária. Por outro lado, assim, pontuado desse jeito, né, no executivo, no legislativo e na sociedade, temos esse cenário em breves notas, como a gente está colocando, né, também a gente não tem uma presença clara do Poder Judiciário em relação a uma defesa da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, e muito menos do Ministério Público, né? Quer dizer, que ainda hoje tem uma ação muito enviesada por olhares nem sempre coincidentes com o campo da saúde coletiva, mas bastante cheio de problemas e nunca, embora hoje o conjunto das queixas, né, e dos problemas que chegam no Ministério Público já contenha um número significativo de questões relacionadas aos planos de saúde, não é essa, não tem claro, né, essa posição, é uma posição que está se formando e é importante que se avance nisso. E o Judiciário, muito menos, né? Quer dizer, para nós convencermos agora o Judiciário a entrar com essa ADIM, foi um processo muito longo, né? Que pudesse trazer essa preocupação sobre a importância para o SUS, para a universalidade, para os preceitos constitucionais dessa iniciativa de abertura. Enfim, acho que nesse contexto complexo, né, fica para nós uma interrogação, né, de que rumos que nós temos aí, que perspectivas que nós temos aí para o futuro, né? Eu queria lembrar, né, quer dizer, eu queria fazer uma reflexão que, para nós, o cenário futuro ele não é um cenário bom, ele não é um cenário positivo. Nós não estamos com uma capacidade de construir qualquer tendência hegemônica que contraponha a esse campo. Ao contrário, né? No plano internacional, nós temos aí todo esse discurso relacionado à chamada cobertura universal de saúde, né? Que aponta pelo fortalecimento, pelo abandono do universalismo estatal, dos sistemas públicos no mundo, né? Isso vem sendo patrocinado pelas instituições internacionais de diversas naturezas, inclusive do sistema ONU, né? Nós temos agora essa recente notícia que, se não me engano, saiu na Carta Capital, mas que quem acompanhou as novas propostas aí em relação ao chamado TILSA, né, que é
um acordo entre um conjunto muito grande de nações que prometem romper as barreiras da regulação e das mediações, das negociações, em prol do avanço da terceirização, da terceirização não, da privatização e da prestação de serviços de uma forma geral, e isso vai repercutir fortemente na saúde, não é? Eu acho que nós já estamos fazendo a cama aqui no Brasil para que isso aconteça. E, portanto, esse cenário que está sendo apontado como a terceira onda, né, liberal, ou o liberalismo radical, ou está aqui na nossa porta e vai chegar na saúde, quer dizer, já está chegando na saúde com toda a sua força. O cenário, em alguns países latino-americanos, por exemplo, já começam a experimentar essas iniciativas, né, essas políticas, né? O caso da Colômbia, por exemplo, a perversidade hoje da assistência médica na Colômbia, que constrói-se como exemplo importante desse modelo da cobertura universal, né? Com uma bolsa básica de distribuição que universaliza procedimentos básicos, mas que não garante também coberturas básicas que seriam essenciais no cuidado da saúde à população, né? Isso tem sido, o professor Mário Hernandes tem mostrado, né, a enorme fatia de judicialização que hoje acontece para a cirurgia simples na Colômbia, né? Quer dizer, isso começa a despontar como uma profunda ausência de direitos, né? A maior demanda de judicialização é parto, cirurgia de apêndice. Então, mostrando que, claramente, a população que tem um plano privado para ações básicas, né, não tem nenhuma garantia de segmento ou de atendimento em situações com um pouco mais de complexidade. Isso está aqui na Colômbia, está já o México, né? Esse modelo ele se alastra e de alguma forma, com os seus devidos contornos, é o que começa a se desenhar, quer dizer, que avança no Brasil sob essa perspectiva, né? Bom, eu acho que nesse contexto, esses debates e essa reflexão ela é extremamente útil. Só colocando assim, se esse desenvolvimento histórico, né, das razões desse estado de coisa, né, dessa forte presença e tendência no mercado, se tem origens anteriores aos tempos da própria ditadura, nos tempos varguistas e depois no desenvolvimento do capitalismo juscelinista, isso chega aos tempos de Lula, né? Chega aos tempos de Fernando Henrique dos anos 90, que são exatamente depois de nossa Constituição Federal, que cria o Sistema Único de Saúde, não foram devidamente fortes para garantir aquilo que foi o ideário colocado ali como política universalista, como política sob responsabilidade do Estado. Ao contrário, não é? Quer dizer, é o momento também da frouxidão e da desistência daquilo que nós conseguimos imprimir.
na Constituição brasileira enquanto capítulo de saúde, né? Quer dizer, é ali que se cria o SUS, mas também se implanta e se implementa todas as bases do seu subfinanciamento, né, que até hoje é um problema crônico do SUS. É ali também que começa a ter uma frouxidão em relação ao processo regulatório, ao papel das instituições públicas, do Estado, na gestão e na governança da coisa da saúde, esse nome mas, enfim, na gestão e na decisão, né? Nós nunca tivemos um Ministério da Saúde forte, uma Secretaria de Saúde forte, ou do município que pudesse regular, de fato, essa relação público-privado, sequer na distribuição de tecnologias, né? Por que nós, nesse tempo, nessas últimas décadas, como se concentra a tecnologia nos setores não públicos, não é? E com muitas benécias. E aí entra todo esse favorecimento das filantrópicas que foram consolidados ao longo desse tempo. E esse próprio poder das filantrópicas. Aliás, lembrar que as filantrópicas elas têm nos poderes nacionais uma força muito grande, inclusive no poder legislativo, e não só. Então, aliás, lembrar, né, que as filantrópicas, que é as mesmas que são que ameaçam cruzar os braços se houver transparência de gestão das suas instituições. Então, assim, esse modelo, esses tempos de Fernando Henrique tiveram toda essa responsabilidade, né, de plantar o que vem se colhendo também, né? E Lula e Dilma, talvez Lula tivesse ameaçado fazer algum contraponto, não na saúde, né? Lamentavelmente não na saúde. Eu acho que aí há um outro assunto. Nós não temos nenhum partido político no Brasil hoje que tenha um compromisso 100% aderido à reforma sanitária. Eu acho que o que nós temos observado é que há quase que um acordo entre os partidos por essa linha de condução, à exceção, talvez, dos partidos menores de esquerda, do tipo PSOL, que vem reafirmando, talvez até de uma forma romântica, a questão da privatização, mas é importante que essa reafirmação seja colocada, não é, nesse contexto complexo, mas analisando os vários programas de todos os partidos, seja da direita, da esquerda, as diferenças são muito, muito tênues, ou nada. Então, esses tempos de Lula também, eles não favoreceram o avanço ou o enfrentamento dessa questão, ao contrário. E quando, no segundo governo Lula, quando se ameaça algum avanço nesse sentido, também há um recuo imediato. Entretanto, a gente teve, não é, o que nos alimentou alguma perspectiva até de mobilizar nessa última eleição da presidenta Dilma, são o conjunto das políticas sociais, né, que, no fundo, são pautas também do próprio liberalismo, já que estão associadas à ampliação do próprio mercado de trabalho para o seu fortalecimento. Enfim, essa condição hoje nos coloca numa ausência muito grande de parcerias e de possibilidades. Hoje, com a reconstrução desse debate, dessa parceria, que possa conduzir por uma outra hegemonia, nos parece fundamental, né? Começam a ter grupos de
de esquerda dentro da esquerda, né, da chamada esquerda ou do chamado centro, da centro-esquerda, começa a ter grupos que iniciam um certo tensionamento nessa perspectiva de reconstruir formas, digamos, mais vinculadas à justiça social, a uma relação de mercado menos danosa, menos perversa, né? Tentando fazer um contraponto nesse sentido. Nesse sentido, assim, sobra-nos o alento gramsciano, né, de tentar buscar alguma força nessa praxis para que a gente possa resistir a essa tendência avassaladora, que não é simples, né, e que, ao contrário, ela hoje se manifesta de uma forma muito mais complexa e poderosa do que em tempos outrora. Fundamentalmente, eu acho que essas seriam as reflexões que a gente traria aqui. Lígia já foi bastante extensa e intensa no seu conjunto de contribuições, e abrimos, então, para uma prosa. Obrigada.